Olá, estudantes, tudo bem? Antes de iniciar nossa aula, lembrar de tirar a máscara sempre pelo elástico. Vou colocar aqui no plástico para depois higienizar, né? Vou passar um álcool em gel na mão. Lembrando de passar na mão toda, nos punhos, entre os dedos, também nas pontinhas. Agora sim, vamos iniciar nossa aula. Hoje nós vamos para a aula número 6 de matemática para estudantes de 8º ano de adequação pedagógica. Eu sou a professora Andréia. Vamos ver qual será a nossa rotina do dia de hoje? Acompanhem lá na tela. Rotina. Nós vamos separar os materiais, vamos relembrar os nossos conteúdos anteriores, faremos atividades, um quiz e para terminar a aula nós teremos uma atividade para a próxima aula. Antes de vocês separarem o material, então, vocês já lavaram suas mãos, já se higienizaram, então vocês vão separar os materiais que eu vou mostrar logo mais e vocês vão aproveitar para lavar as mãos. E quais serão os materiais que nós vamos utilizar nessa aula? Os mesmos nós estamos usando nas aulas passadas. O caderno ou a folha que vocês já estão registrando os conteúdos, lápis preto ou caneta, borracha e apontador. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais, lavarem as mãos e eu já retorno. Então, agora que vocês já separaram os materiais, já pegaram e lavaram as mãos, vamos relembrar o conteúdo da aula passada, né? O que nós vimos? Monômio ou termo algébrico. Será que vocês lembram o que é isso? Vamos revisar. Ó, vou dar alguns exemplos de monômio ali na tela. Estão acompanhando? Então, qual que é a definição de monômio? Monômio ou termo algébrico. Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou ainda por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. Então, lembram que o monômio também ele era dividido em duas partes? Tinha o número, que nós chamamos de coeficiente do monômio, e uma variável ou uma multiplicação de variáveis, que nós chamamos de parte literal.
vamos ver lá, ó, acompanhe na tela como que é na prática para a gente determinar o que é um monômio e qual é a sua parte, que é a parte literal e o seu coeficiente. Eu tenho como exemplo lá 3x. Este é um monômio. Qual será que é o coeficiente deste monômio? Lembram que eu falei que o coeficiente é o número que antecede a parte literal, que é a variável? Então, neste monômio, o 3 é o coeficiente do monômio. E qual será que é a parte literal deste monômio? Muito bem, é o x. O x eu considero como a parte literal. Então agora nós já revisamos um pouquinho, né, do que é um monômio, quais são suas partes. Eu vou para a atividade. Será que vocês conseguiram resolver a atividade? Eu tenho ela aqui e essa gosta está na tela igual que vocês fizeram. Vamos resolver juntos? Então vamos lá. O monômio, aqui eu tenho dois monômios. O coeficiente, que a gente vai ter que separar aqui eu já tenho um coeficiente, e a parte literal. O primeiro aqui, o monômio 2xy elevado à terceira potência. Então, lembrando que o coeficiente é o número que antecede a parte literal, qual será o coeficiente de 2xy à terceira potência? Muito bem, ó. O número 2 é o coeficiente. Então, vocês tinham que colocar aqui o número 2. E qual será a parte literal deste monômio? Então, a parte literal é esta. xy elevado à terceira potência, tá? Engloba toda essa parte, inclusive o expoente. Então, o xy elevado à terceira potência é a parte literal. Conseguiram fazer? Muito bem. Esse segundo já dificultou um pouco? Então, quem não conseguiu fazer não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para corrigir e vocês vão fazer junto comigo. Prestem atenção. Eu não sei qual é o monômio, mas eu conheço o coeficiente dele e a parte literal dele também. Então, agora, o que nós vamos ter que fazer? Eu tenho o coeficiente, eu vou repetir ele aqui, ó, o número 5. E tenho a parte literal. Então, eu vou juntar aqui, depois do 5, a parte literal. Qual é? Y elevado à quinta potência z. Então, y elevado à quinta potência z. Eu formei um monômio. 5y à quinta potência z. Entenderam? Aqui eu separei e aqui eu juntei e formei um monômio. E este último aqui, qual será que é o coeficiente desse monômio e qual será que é a parte literal? Vocês lembram que eu expliquei para vocês? E se eu não tenho nenhum número aqui antes do x? Subentende-se, quer dizer que eu tenho aqui o número 1. Eu não preciso colocar 1x, eu posso apenas colocar o x. Mas quer dizer que eu tenho o número 1. Então, o coeficiente deste monômio é o número 1. E qual que é a parte literal? X elevado à segunda potência. Ou a gente pode falar x elevado ao quadrado. Que está aqui. E então, conseguiram compreender? Quem estava com dúvida conseguiu tirar suas dúvidas? Então, vamos conferir lá na tela. Quem precisa corrigir, já aproveita para corrigir. Olhem lá. Temos os monômios, igual aqui eu fiz no quadro. 2xy elevado à terceira potência. Qual que é o coeficiente? Isto, é o 2. E a parte literal
xy elevado à terceira potência. Lembram que inclui até os expoentes. E o segundo, que era um pouquinho mais difícil. Vamos juntar e formar esse monômio? Eu vou colocar o 5, né, que é o coeficiente que antecede a parte literal, e vou colocar y elevado à quinta potência, z. Muito bem. E por fim, x elevado à segunda potência. Qual será que é o coeficiente? O 1, porque o 1 não precisa aparecer antes do x. E a parte literal, x elevado à segunda potência. Então, agora que nós já revimos esse conteúdo, vamos dar sequência no nosso tema da aula. Qual será? Olhem lá. Vamos falar sobre grau e semelhança dos monômios. Parece muito difícil, mas vocês vão ver que é bem facinho e nós vamos aprender juntos. O que será que é um grau de monômio? É a soma dos expoentes das letras, ou seja, da parte literal de um monômio. Agora nós vamos prestar atenção somente na parte literal e nós vamos somar os expoentes. Lembra que a gente aprendeu o que é expoente? Que está lá em cima da letra, né? Para dizer quantas vezes eu preciso repetir aquele fator. Um exemplo aqui. Olhem lá. X elevado à terceira potência. Onde será que está o expoente neste monômio? Olhe lá, o 3 é o expoente. Então, eu vou ter que somar os expoentes da parte literal. Então, olhem lá, mais um exemplo. Tem um monômio que tem x elevado à terceira potência, y elevada à segunda potência. O que eu preciso saber para entender qual é o grau desse monômio? Eu vou pegar os expoentes que estão em vermelho ali, os números que estão em cima das letras, e vou somar para descobrir qual é o grau deste meu monômio. Olhem que fácil. Eu pego o 3, mais, lembram lá do sinal de mais, que é o sinal da adição, o 2. Quanto é 3 mais 2? 3 mais 2 é igual a 5. Então, o que eu posso dizer? Que aquele monômio, ele é de quinto grau ou grau 5. Então, nós vamos ver alguns outros na prática, como que a gente pode fazer para calcular o grau do monômio. Eu tenho este monômio lá, 2x. Tem o outro que é 2x ao quadrado, ou então 2x elevado à segunda potência. Mais um que é 2x y elevado ao quadrado. E mais um lá, x ao quadrado, y ao quadrado. Como que eu vou saber para descobrir qual é o grau desse nosso monômio? O primeiro, lembra que eu falei que quando eu não está aparente para mim, subentende-se que o x representa uma quantidade uma vez? Então, naquele monômio que não tenho nenhum ali número aparecendo no expoente, subentende-se que eu tenho o 1. Então, aquele primeiro monômio, ele é com grau 1. Tá vendo que tem o 1 ali escondidinho? Então, eu digo que ele é grau 1 ou primeiro grau. O segundo, 2x elevado à segunda potência. Não tenho nenhum outra variável ali e nenhum outro expoente. Então, eu só tenho 2. Então, é grau 2 ou segundo grau. Já no terceiro ali, 2xy elevado à segunda potência. No x, subentende-se, né? Quer dizer que eu tenho o número 1 escondidinho ali, que eu não preciso colocar. Então, eu vou somar o 1 do x e o 2 do y, né? A segunda potência do y. Quanto que é 1 mais 2? É 3. Então, eu digo que este monômio é de grau 3 ou de terceiro grau.
E o próximo, será que vocês conseguem descobrir? Eu preciso somar os expoentes. Quais são os expoentes? 2 mais 2. Então, eu digo que este monômio é de grau 4 ou de quarto grau. E assim sucessivamente. Eu posso ter monômio de sexto grau, sétimo grau, 10º grau. É só somar os expoentes que estão na parte literal. Muito bem. Então, agora é com vocês. Eu vou colocar alguns monômios aqui e vou dar um tempo para vocês olharem. Vocês vão registrar no caderno de vocês e vão colocar qual é o grau deste monômio. Olhem o primeiro. 7x elevado à terceira potência. Qual será que é o grau desse monômio? Qual será que é o expoente que está na parte literal? Vocês vão colocar ali do lado. O segundo. 3x elevado à segunda potência, y elevado à quarta potência. Lembra o que eu preciso fazer? Eu vou pegar a parte literal e vou somar os expoentes. Então, vocês vão ter que somar os expoentes. Quanto será que dá? O próximo. X, y. Eu não estou vendo o expoente, mas será que tem expoente? Muito bem, tem sim. Qual que é aquele que eu falei que ele não precisa aparecer, mas eu sei que ele está ali? Somar também. E por fim, 4xy à segunda potência. Vocês vão somar esses expoentes e registrar. Vocês vão registrar no caderno de vocês. Daqui a pouco eu vou dar um tempinho para vocês, eu já volto com a resposta.
Então, registraram no caderno? Conseguiram fazer? Se vocês não terminaram, não tem problema. Nós vamos fazer juntos aqui, tá? Então, acompanhe aqui comigo. O primeiro monômio que eu tenho é 7x elevado à terceira potência, ou eu posso dizer x ao cubo. Como que eu tenho que saber para descobrir qual é o grau? Eu vou sempre para a parte literal, que são as variáveis, e vou ver qual é o expoente que ela nos mostra. Aqui eu tenho o expoente 3. Então eu digo que este monômio é de terceiro grau. Ou eu posso dizer que ele é de grau 3. Por quê? Porque tem o expoente 3 na parte literal. E eu só tenho uma variável aqui. Conseguiram fazer? Quem não acertou ou não conseguiu fazer, pode fazer junto comigo. Agora nós vamos para o próximo. Aqui eu já tenho duas variáveis e elas têm expoentes diferentes, né? A gente precisa somar os expoentes da parte literal. 3x elevado à segunda potência, y elevado à quarta potência. O que eu vou somar? 2 e o 4. 2 mais 4. Quanto é? 2 mais 4 é 6. Então, eu digo que este monômio é de sexto grau, ou ele é de grau 6. Conseguiram fazer essa soma? Conseguiram descobrir qual é o grau deste monômio? Muito bem. Vamos para o próximo. X, y. Temos duas variáveis. Qual é o expoente de cada uma dessas variáveis? Lembram que eu falei que quando eu tenho x e o y e não tenho nenhuma variável aparecendo, mas nenhum expoente aparecendo, não significa que eu não tenho expoente. Eu tenho o 1 aqui e o 1 aqui. Ele não precisa aparecer, porque ele está determinando que eu só tenho uma vez o x e uma vez o y. Quanto que é 1 mais 1? Já descobriram qual é o grau deste monômio? 1 mais 1 é igual a 2. Então, eu digo que este monômio é de segundo grau, ou ele é de grau 2. E o último? Será que vocês já descobriram qual é o grau deste monômio? 4xy elevado à segunda potência. Então, eu vou para a parte literal para descobrir o grau deste monômio. Lembra lá que o x está aqui? Eu tenho o expoente 1, porque ele está dizendo que eu tenho uma vez o x. Então, 1 mais o 2 do y. Quanto é 1 mais 2? 3. Então, eu digo que este monômio é de terceiro grau, ou grau 3. E aí? Conseguiram resolver? Então, agora nós vamos conferir lá na tela. Quem não conseguiu fazer ou teve alguma dúvida, pode fazer junto com a gente lá na tela. Acompanhem lá. O primeiro, 7x elevado à terceira potência. Eu vou pegar lá no x, como tem o expoente 3, eu digo que é grau 3 ou terceiro grau. O segundo é 3x elevado à segunda potência, y elevado à quarta potência. Somando os expoentes da parte literal, é o 2 mais 4. Então, eu digo que este monômio é de grau 6 ou sexto grau. O terceiro, x, y. Lembram lá que o x tem o expoente 1 e o y também tem o expoente 1. Então, 1 mais 1
eu digo que é de grau 2 ou segundo grau. E por fim, 4xy elevado à segunda potência. Como que eu vou saber qual é o grau deste monômio? Isso mesmo, vamos somar os expoentes da parte literal, onde tem as variáveis. Ali as variáveis que eu tenho é x e o y. O x, o expoente do x é o 1, que não está aparecendo ali, mas quer dizer que eu tenho 1x. Então, 1 mais 2, eu tenho este monômio que é do grau 3 ou terceiro grau. Conseguiram fazer? Viu como não é difícil? A gente só precisa prestar atenção. Isso mesmo. Agora, nós já descobrimos como saber o grau de um monômio. Mas nós temos outra coisa que nós precisamos ver. Olhem só. A gente quer saber se um monômio ele é semelhante ao outro. Já descobri o grau, que é importante para a gente resolver questões, né, adições, para te resolver todas as operações com monômio. Agora a gente precisa saber sobre monômios semelhantes. O que será que é isso? Quando eu falo a palavra semelhante, quer dizer que eles são parecidos, né? Então, dois ou mais monômios, eles são semelhantes quando as partes literais são iguais. A gente já sabe o que é parte literal, né? A parte literal são as variáveis, são as letras. Então, eu digo que o monômio é semelhante quando ele tem as letras iguais, mas não são somente as letras. Ele precisa também ter o expoente igual. Olhem lá os exemplos que eu tenho. O 7x elevado à terceira potência e o 2x elevado à terceira potência. Lá no 7, a parte literal é x elevado à terceira potência. E lá no 2, ó, 2x elevado à terceira potência. Então, a parte literal desses dois monômios são iguais. Então, eu digo que esses monômios são semelhantes. Não importa que o coeficiente não seja o mesmo. O importante que a gente tem que ver aqui agora é a parte literal. São as letras, são as variáveis que precisam ser iguais. Olhem o de baixo. 2xy ao quadrado e 4xy ao quadrado. O primeiro monômio tem como parte literal xy ao quadrado. E o segundo monômio também tem a parte literal xy ao quadrado. Então, a parte literal é igual, eu digo que esses monômios são semelhantes. Vamos ver na prática, olhem lá. Vamos verificar se esses monômios são ou não são semelhantes. Vamos ver juntos lá. O primeiro, 3x à quarta, ou a quarta potência, ou a 3x à quarta potência, ou elevado a 4, né? E 12x elevado à quarta potência. Será que eles são iguais? São semelhantes? Vamos ver. O primeiro, que tem a parte literal, x elevado à quarta potência. E o segundo também tem x elevado à quarta potência. O que que eu digo? Vão pensando aí. Vou mostrar mais um. xy. E o outro é 4y elevado ao quadrado. Será que a parte literal desses dois monômios são iguais? Lembra que eu só posso falar que eles são semelhantes se a parte literal, que são as letras, as variáveis, forem iguais. Será que eles são semelhantes? Vamos ver mais um exemplo. Xy elevado ao cubo, z elevado ao quadrado. E 8xy elevado ao cubo e z elevado ao quadrado. Será que a parte literal, será que as letras, as variáveis são iguais? Então, se forem iguais, elas vão ser semelhantes. Se não forem iguais, não serão semelhantes. Vamos ver o primeiro lá. Vamos só para a parte literal.
x elevado à quarta potência e x elevado à quarta potência. É a mesma parte literal? É a mesma parte literal. Então, o que eu posso dizer? Que esses dois monômios, eles são semelhantes. Muito bem. O segundo aqui, x, y. E aqui, ó, 4y ao quadrado. Eu não tenho x aqui. E aqui eu tenho o expoente 2. Estão vendo que são diferentes? Então, quando a parte literal é diferente, a gente não considera esses monômios como semelhantes. Eles não são semelhantes. E o último aqui, x, y elevado à terceira potência, z elevado ao quadrado. E 8x, y elevado à terceira potência, z elevado ao quadrado. Olhando para a parte literal, para a parte onde tem as variáveis, onde tem as letras, a gente pode ver, ó, x, ok? Y elevado à terceira potência, y elevado à terceira potência, ok? A gente já estão iguais. Z elevado à segunda potência, z elevado à segunda potência. Então, as partes literais, ali a parte literal, elas são iguais. A gente pode dizer que esses monômios são semelhantes. Então, agora a gente já sabe como identificar um monômio semelhante ao outro e também saber quando eles não são semelhantes. Agora é com vocês. Vocês vão completar este quadro, hein? Ali eu tenho vários monômios e eu quero que vocês digam se sim são semelhantes ou não são semelhantes. Eu vou dar um tempinho para vocês, olhem lá. O primeiro é x elevado à terceira potência, 2y, e os 2, x elevado à terceira potência, 4y. Esses dois são semelhantes ou não? Vamos olhar sempre para a parte literal. O segundo, xy à quarta potência. E o outro é 12xy à quarta potência. São ou não são semelhantes? Pensem aí. O terceiro, 3xy e o 6y ao quadrado. Será que a parte literal desses monômios é igual? Somente se for igual, eu vou dizer que são semelhantes. Se não for igual, eles não são. E por fim, 2y ao quadrado z e yz. Será que são semelhantes? Então eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão registrar no caderno e vão fazer. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção.
Então vamos ver se a gente consegue descobrir se eles são ou não semelhantes. O primeiro monômio lá, x ao cubo 2y e 2x ao cubo 4y. X ao cubo, ok? Y e y. Então se a parte literal é igual, sim, eles são semelhantes, né? Agora o segundo aqui, xy elevado à quarta potência e 12xy elevado à quarta potência. X, ok? Y elevado à quarta potência e y elevado à quarta potência. Então a parte literal é igual. Eu digo que esses monômios, sim, são semelhantes. O próximo, 3xy e 6y ao quadrado. 3, vamos ver aqui agora a parte literal, x. Eu tenho x aqui no segundo monômio? Não tenho. Então eu já posso dizer que ele não é semelhante, ó. E o y aqui do primeiro, e aqui tem y ao quadrado. Então, como não são iguais as partes literais, não são monômios semelhantes. E para finalizar aqui, ó, 2y ao quadrado x é z e y e z. Olha só, y ao quadrado. E aqui eu tenho somente y. Então eu não posso dizer que eles são iguais. Então, já digo que eles não são semelhantes porque o y não é igual, tá? Então não são semelhantes. Então agora nós vamos ver rapidinho um quizinho para vocês. Olhem só, eu quero que vocês me determinem qual é o grau deste monômio. X, y ao quadrado, z à quarta potência. Lembra o que eu preciso fazer? Eu preciso somar os expoentes. Será que vocês conseguem? Vamos fazer juntos aqui? Olha só, x, eu sei que eu tenho o número 1 aqui, né? Porque ele fica subtendido. X elevado à primeira potência, y elevado ao quadrado, ou segunda potência, z elevado à quarta potência. Então eu preciso somar. Será que dá 3, 6 ou 7 a soma dos nossos expoentes? Ó, vamos lá somar? 1 mais 2. Quanto que é 1 mais 2? 3. 3 mais 4 é igual a 7. Então eu digo que este monômio é de sétimo grau ou de grau 7. Olha quanta coisa nós aprendemos hoje. Vou deixar agora como tarefa de casa para vocês essa atividade. Registrem que eu já volto.
Então, registraram no caderno? Então, vocês vão completar a tabela, vão ter um monômio e o grau do monômio. Vocês vão fazer como a gente fez no quiz passado. Vocês vão somar os expoentes e vão colocar qual é o grau deste monômio. Nós vamos corrigir na próxima aula, tá? Então, agora, nossa aula está chegando ao fim, mas vamos ver se a gente conseguiu cumprir tudo que nós programamos para a aula de hoje? Ó, acompanhem lá a rotina. Nós separamos os materiais, relembramos conteúdos anteriores, fizemos várias atividades, o quiz e também realizamos uma atividade para a próxima aula. Mas antes de ir embora, o que eu vou fazer? Preciso passar o álcool em gel na mão, me higienizar bem, lembrando de cada cantinho, e vou pegar a minha máscara. Lembrando sempre de pegar pelo elástico, vou colocar, cobrir bem a boca e o nariz. Agora sim, agora eu posso ir para casa. Até mais, pessoal!